Obrigado, bom dia a todos. Bom, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Então, o passador está aqui. Agradecer, a gente muito feliz com a parceria com o CEAP também. Bom, me apresentar, meu nome é Germano Guimarães, sou cofundador e diretor do Telos, que é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com inovação e design de serviços públicos no Brasil. Nós somos apaixonados por governo, porque nós acreditamos na capacidade que o Estado tem de gerar impacto social em escala. Eu sei que isso pode soar estranho hoje em dia, mas a gente acredita que o Estado tem uma capacidade muito grande de transformação do Brasil, e a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não fazer também com que o Estado seja melhor. E com isso a gente precisa de parceria, para isso a gente precisa também fazer junto. E o Telos busca muito trabalhar com inovação e o método de abordagem que a gente utiliza é o Design Thinking, o design de serviços. Muito acreditando no que o poder de casos concretos e histórias para contar, a gente consegue transformar e inspirar a política pública. Esse projeto que eu vou apresentar é a Área 21, que é um caso concreto que elucida um pouco todos os temas que foram trabalhados aqui. A gente buscou reunir quais são as tendências de inovação na área da educação, ao mesmo tempo, conciliando com as necessidades desse jovem, não só o milênio, mas o jovem do século XXI, que transforma também de forma muito rápida, e em parceria com a sociedade civil e o governo. Então, o projeto Área 21 nasceu com esse desafio inicial, que é como podemos desenvolver as competências do século XXI para adolescentes em alta vulnerabilidade social por meio de um laboratório maker, que, ao mesmo tempo, possa preparar para esse futuro do trabalho. Esse projeto é em parceria, com a Fundação Telefônica, Samsung, Matos Filho e a Brasilprev, e ele acontece também em parceria com o Instituto Ana Rosa e o CEAP. Então, vou passar aqui rapidamente como foi o desenvolvimento e a construção desse laboratório e quais são os aprendizados. Então, o primeiro critério foi escolher regiões de alta vulnerabilidade social com IPVS hoje em São Paulo de 4 a 6. Dentro disso, então, o projeto ele basicamente é um curso de educação profissionalizante para trabalhar com tecnologias disruptivas, onde tem 72 horas de duração, onde no primeiro ano ele tem um impacto em 240 alunos no Instituto Ana Rosa e 320 no CEAP, e no segundo ano com potencial de impacto de 360 e 440. Mas esse projeto ele não foi feito, vamos dizer assim, como uma política pública de gabinete ou uma ideia também de pessoas dentro de um escritório pensando soluções para os jovens. Os jovens participaram do design, da cocriação de todo o laboratório, porque é isso que a gente acredita, de construir uma aprendizagem significativa não só para os jovens, mas com os jovens. Então, a gente utiliza a metodologia de Design Thinking num primeiro momento, entendendo quais são essas tendências do futuro, como a gente vai trabalhar com esse jovem. Então, quais são as novas metodologias que estão surgindo como processo de aprendizagem, quais são essas tecnologias disruptivas, como, por exemplo, sustentabilidade, ferramentas colaborativas, protagonismo, open source, empreendedorismo, cultura maker. E, a partir disso, também conciliar com uma necessidade real, que são dos jovens de alta vulnerabilidade social. Mas, como plano de fundo, a Revolução Industrial 4.0, de quais são as tecnologias disruptivas que estão surgindo, como, por exemplo, robótica, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, e que, ao mesmo tempo, vai ser esse contexto que esse jovem vai estar inserido no mercado de trabalho logo mais. Então, qual é esse jovem? Quais são as competências que ele precisa ter para saber trabalhar nesse novo mercado de trabalho? Então, a gente começou a visitar e entender quais são laboratórios makers que estão acontecendo pelo mundo, novos formatos de aprendizagem que trabalham com empreendedorismo, project-based learning, e, ao mesmo tempo, não só no mundo, mas o que está acontecendo no Brasil e em São Paulo. Quais são as experiências exitosas? O que a gente pode aprender com os casos já no Brasil? E, a partir disso, então, a gente foi fazer um piloto que começou no Instituto Ana Rosa, onde a gente, então, começa a entender a realidade deste jovem.
Primeiro passo, ouvi-los. Então, a gente fez uma série de pesquisas, tanto de entrevista de profundidade, muita pesquisa etnográfica, conhecendo a realidade na casa desses jovens, quais são os seus hábitos, comportamentos, ao mesmo tempo entrevistando uma série de especialistas que se envolveram no projeto, pedagogos, movimento maker, empreendedorismo. E a partir disso, então, convidamos os jovens a pensar esse futuro laboratório maker. Uma série de oficinas de cocriação sobre quais são as suas necessidades, quais são o que eles consomem, o que eles gostam, que tipo de linguagem, quais são os tipos de games e séries que eles assistem. E aí a gente começa então a entender que esse jovem está conectado a essas tecnologias. Ele tem uma percepção que isso está acontecendo, mas muitas vezes não tem acesso. Ao mesmo tempo, um grande desafio que, independente da tecnologia, porque as mudanças são tão rápidas, mais importante do que a gente ensinar uma técnica e uma ferramenta é ensinar a aprender a aprender. E, além disso, a gente precisa ensinar a empreender o futuro e o novo mercado de trabalho que está surgindo. Hoje em dia, a gente não sabe nem quais são as profissões do futuro. Então, como esse jovem pode ser protagonista criando novas carreiras e oportunidades de trabalho? E, por fim, tudo isso vai ser norteado pelo seu protagonismo, pela sua iniciativa. Além disso, o que eles consomem hoje? Então, a gente fez uma série de pesquisas e vimos que, por exemplo, hoje esse jovem consome muitas séries de TV. Eles são muito conectados ao YouTube. Além disso, tem um grande interesse por tecnologia. Ao mesmo tempo, querem, como o Maurício falou, aplicar o seu conhecimento no seu dia a dia, na sua vida. E aí, então, a gente começa a entrevistá-los, a conhecer essa realidade do Matheus, da Juliana, do Petrick. E a gente começa, então, a entrar na casa deles, entender qual é essa realidade, e descobrimos, então, e chegamos em 4 personas que a gente entendeu que, atendendo a necessidade dessas personas, nós conseguimos atender grande parte da necessidade desses jovens millennials. E aí, então, a gente começa também a conhecer outros laboratórios makers, que são quais são os novos espaços de aprendizagem, que não são mais enfileirados, que são em trabalhos em grupos, que são mesas flexíveis, que são tecnologias acessíveis. Ao mesmo tempo, começamos a entrevistar especialistas e fazer reuniões e workshops para entender também quais são novos métodos de aprendizagem, experiências de aprendizagem que pode transformar o processo desses jovens. E aí, então, a gente sistematiza e chega, então, que essa jornada ela deve ter conteúdos técnicos, mas também tem que ter um projeto, um desafio muito concreto, mas, ao mesmo tempo, ele precisa aprender de forma colaborativa e acredita na aprendizagem peer-to-peer. Precisa, ao mesmo tempo, aprender sozinho, então existe uma jornada que eles possam acessar os materiais didáticos e conseguir, por si só, aprenderem. E, ao mesmo tempo, essa aprendizagem precisa ser inspiracional e divertida. E aí, então, a gente busca uma metáfora para o laboratório, que é o Área 21. Uma metáfora em relação à Área 51 dos Estados Unidos, onde aconteciam diversos experimentos, mas para trabalhar as competências do século 21. Então, a gente ressignifica esse desafio e aí, então, passa a cocriar o que seria esse laboratório. E aí, então, a gente começa a fazer uma série de criações do que seriam os protótipos, como deveria ser esse espaço, que juntassem todos esses conceitos, todas essas tendências em um único local de aprendizagem. Então, mesas compartilhadas, que trabalham em grupo, mas, ao mesmo tempo, qual é a cor desse laboratório? Qual é o formato? Qual é a linguagem desse processo e desse material? Então, os jovens também participam dessa discussão. E aí a gente, então, tem uma série de criações em relação a esses conteúdos. Mas quais são esses conteúdos, né? Então, a gente começa a reunir quais são as ferramentas técnicas que eles precisam aprender, que vão ajudar, de alguma maneira, a fazer um projeto mais inovador e disruptivo e a conseguir, então, a solucionar um desafio prático das suas vidas. Aqui um pouco da metodologia.
E aí, então, a jornada ela é baseada numa sensibilização de desafio, onde o jovem precisa trabalhar a empatia, precisa trabalhar a prática, a realização de um projeto e, no final, apresentar e saber comunicar suas ideias. Como o Maurício falou, essa é a realidade que ele vai encontrar no mercado de trabalho. Saber conduzir, liderar e saber comunicar o seu projeto ou a sua ideia. E aí, por fim, a gente começa a implementação, que aqui foi o processo, então. A gente escolheu esse local, que era uma antiga gráfica, inclusive, que eles faziam um curso profissionalizante de tipografia, muito simbólico, né? E aí, então, a gente começa a reforma aqui no Instituto Ana Rosa. E esse foi o laboratório final. Então, tanto parte de marcenaria, Arduino e robótica, impressora 3D, impressora laser. Então, esse é o antes e depois do laboratório. E também no Instituto, no CEAP, onde a gente fez também um trabalho colaborativo de reforma, e esse é o novo laboratório do CEAP. Então, todo o processo, toda a aprendizagem está baseada em projetos. Os jovens, então, além de receber alguns desafios práticos ao longo dessa jornada, eles precisam encontrar um desafio da sua comunidade para resolver. Que no final, então, dessa jornada, eles têm uma feira que eles precisam apresentar para uma banca de especialistas. Onde, então, eles têm, pela aprendizagem baseada em projetos, um trabalho crítico, reflexivo, de criar também uma originalidade, fazer com que também possa se empoderar e ter autonomia na definição dessas soluções. Então, no final do dia, a gente quer trabalhar o protagonismo, conexão com a sua realidade, aprendizagem utilizando tecnologia, ao mesmo tempo empatia para quem ele está desenvolvendo essa solução e trabalhar também com problemas complexos. Todo o curso ele é baseado numa lógica de game, onde a gente tem 3 grandes etapas. No primeiro bloco, eles vão aprender as técnicas e as ferramentas do laboratório, como manusear a impressora 3D, como trabalhar com o Arduino e a robótica. Num segundo momento, eles fazem uma pesquisa e uma jornada na comunidade, de forma muito empática, entendendo quais são os problemas, identificando uma necessidade real, e aí, a partir do terceiro momento da jornada de aprendizagem, eles desenvolvem o projeto e têm o Demo Day e a apresentação final. Então, eles têm 21 aulas ao todo, onde nas 10 primeiras aulas eles têm o conhecimento técnico e depois eles aplicam em um projeto. Essas são todas as ferramentas que eles aprendem, então, desenho vetorial, como costura, corte vinil, corte laser, 3D, modelagem, impressão, programação Arduino, Scratch, e também eles aprendem design de serviços, UX, e por fim, fotografia, edição, vídeo e vídeo em 3D. Quais são as competências socioemocionais que nós trabalhamos? São essas 5. Criatividade, comunicação, colaboração, autoeficácia e pensamento criativo. Mas, ao mesmo tempo, é um curso extremamente mão na massa. Então, a gente quer fazer com que eles compartilhem, que eles possam participar em grupos, que eles possam ter uma jornada de apoio um projeto ao outro. Mas o grande diferencial não é o laboratório físico, é a jornada e o material pedagógico que foi desenvolvido. Então, pelo Área 21, eles recebem uma caixa a cada aula que tem um desafio. E esse desafio, eles vão, então, a cada atividade, eles recebem uma orientação sobre que tipo de máquina eles vão utilizar e, ao mesmo tempo, qual competência socioemocional que eles têm que trabalhar em grupo. E eles recebem, então, um diário de bordo, onde eles vão registrando todo esse processo de aprendizagem como se fosse numa jornada também de game. Aqui é um exemplo do desafio. E aqui, no final, eles ganham um certificado. Todo esse material também para os educadores estão registrados em um tutorial, onde foi feito também por todos os educadores, produziram esse material de como qualquer educador
tendo uma dúvida, ou até mesmo o aluno, sobre como utilizar uma ferramenta, eles podem acessar esse tutorial online. E aí, por fim, aqui algumas imagens dos jovens utilizando o laboratório. E no final eles têm, então, o rizoma, que é uma apresentação, o Demo Day dos seus projetos. Onde geralmente a gente tem uma banca que a gente traz profissionais do mercado que fazem uma avaliação e eles têm um pitch que eles apresentam as suas soluções. Junto com isso, tem uma feira de exposição onde eles apresentam os seus projetos. Aqui algumas imagens. Essa daqui foi a feira lá no CEAP, onde a gente teve a oportunidade de conhecer todos os projetos no primeiro e no segundo ciclo dos jovens. Tudo isso se dá em parceria com a sociedade civil e o governo. Então, o projeto é viabilizado via Fundo da Criança e do Adolescente, junto com o CONDECA, via Lei de Incentivo Fiscal. E, por fim, a gente teve uma pesquisa, inclusive, de avaliação em parceria com o Plano CDE. Nessa primeira rodada no Ana Rosa, estamos fazendo também junto com o CEAP, mas aqui eu vou trazer os primeiros resultados. Então, a gente teve das 5 competências, né, que a gente quis avaliar, principalmente, a gente já teve bons resultados em relação à criatividade e alta eficácia, né? Então, a gente também estava falando muito sobre isso, né? É fácil falar, às vezes, trabalhar as competências socioemocionais, mas muito difícil também de empreender e, ao mesmo tempo, de avaliar, né? Mas nós conseguimos já bons resultados nesses 2 aspectos e agora, na segunda versão do projeto, a gente já está fazendo algumas melhorias para trabalhar também as demais, como empatia, colaboração e resiliência. Aqui alguns dos resultados. Então, ao todo, nós já impactamos 360 jovens no Instituto Ana Rosa e agora estamos indo para 560 junto com o CEAP. Por fim, para encerrar, queria falar um pouco sobre os aprendizados dessa experiência de inovação. Eu acho que o primeiro passo é o foco no aluno. De fato, esse jovem tem mudado de uma maneira muito rápida e o que é necessário, todo esse projeto foi tailor-made, né? Ele foi criado não numa lógica de um mesmo modelo para todo mundo, mas entender a realidade desse jovem em alta vulnerabilidade social. Segundo passo, a parceria. Então, todo mundo a gente não vai conseguir uma educação profissionalizante, uma reforma do ensino médio ou a implementação da BNCC, se a gente não ajudar também a política pública a criar uma inovação e, ao mesmo tempo, conseguir casos práticos e exemplos e materiais e metodologias que possam ser mais disruptivas. Outro ponto é trazer novas metodologias para o universo da educação. Como que a gente pode trazer esse universo que está acontecendo no mercado e que é cada vez mais rápido e o governo está distante dessa realidade para mais próximo da escola pública e também dos projetos sociais. E, por fim, a aprendizagem baseada em projetos, trazer essa aprendizagem mais próximo da realidade da vida desses jovens e que eles possam, de fato, saber empreender, seja no seu trabalho ou seja uma nova startup. Porque esse é o futuro do mercado de trabalho. E, por fim, a cultura de inovação, né? Como que a gente pode fazer com que esses jovens aprendam a lidar com o erro, a prototipar, a experimentar. E o Área 21 se propõe a ser esse lugar. Um lugar que a gente possa trazer novas metodologias de aprendizagem para a política pública e para o terceiro setor. Aqui um pouco da equipe que trabalhou em todo o projeto. E é isso. Obrigado.